O mercado anti-envelhecimento vale mais de 60 bilhões de dólares por ano. Cremes, procedimentos, suplementos sintéticos, e a maioria das pessoas que compra tudo isso nunca ouviu falar das plantas que civilizações inteiras usaram por milênios para fazer exatamente a mesma coisa, de graça, na forma que a natureza produziu. O que a ciência moderna está descobrindo agora em laboratórios de bioquímica molecular, em ensaios clínicos com populações idosas, em estudos sobre longevidade celular, é que os povos antigos acertaram, não por sorte, por séculos de observação passados de geração em geração, de curandeiro para aprendiz, de mosteiro em mosteiro. Neste vídeo, você vai conhecer 10 plantas que combatem o envelhecimento de dentro para fora, e a ciência vai mostrar exatamente como elas fazem isso. Compostos que ativam os genes da longevidade, raízes que protegem seus neurônios, frutos que renovam o motor energético das suas células. 2 destaques antes de começar. No número 5, uma erva que monges budistas usavam para memorizar escrituras inteiras e que neurocientistas modernos descobriram agir diretamente na síntese de proteínas dentro do neurônio. E no número 2, um fruto que os egípcios enterravam com seus faraós e que a ciência descobriu agir no mesmo mecanismo celular que os laboratórios de longevidade do Vale do Silício estão tentando replicar sinteticamente, gastando fortunas para chegar onde a natureza já estava. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreve agora e ativa o sininho. Esse conteúdo não aparece no feed de todo mundo e você não vai querer perder o que vem depois desse vídeo. Vamos começar. Número 10. Erva cidreira. A erva dos mosteiros que protege sua mente do envelhecimento. Nos mosteiros medievais europeus a partir do século IX, a erva cidreira era tão essencial quanto o alecrim e a sálvia, não como tempero, mas como medicina. Ibn Sina, no seu cânon da medicina do século XI, a prescrevia para alegrar o coração e fortalecer a mente. O nome melissa vem do grego para abelha. Os gregos antigos já notavam que as abelhas a procuravam seletivamente e associavam isso a uma qualidade especial da planta. Por toda a Idade Média europeia, a erva cidreira era a resposta padrão para o que os médicos chamavam de melancolia, o que hoje reconhecemos como uma combinação de ansiedade crônica, insônia e declínio cognitivo. Não era folclore periférico, era medicina institucional praticada nos centros de conhecimento mais avançados da época. A pesquisa moderna isolou o mecanismo. O ácido rosmarínico inibe a enzima acetilcolinesterase, a mesma enzima que os medicamentos para Alzheimer tentam bloquear sinteticamente. Essa enzima degrada a acetilcolina, o neurotransmissor central para memória e aprendizado. Ao inibi-la, a erva cidreira prolonga a ação da acetilcolina nas sinapses. Estudos clínicos com adultos mais velhos mostraram melhora mensurável em testes de memória e atenção após uso regular. Chá das folhas frescas, 2 a 3 vezes ao dia. Extrato padronizado em cápsulas para quem quer dose consistente. A erva cidreira nunca desapareceu, sobreviveu nas cozinhas e nos jardins. Mas o que foi esquecido é o que ela fazia de verdade. Não era só um chá para dormir, era medicina neurológica. A indústria farmacêutica vendeu versões sintéticas do mesmo mecanismo por décadas e ninguém mais olhou para a planta que os monges medievais já tinham no jardim. Número 9. Espinheira santa. A planta sagrada do Brasil que a ciência está redescobrindo. A espinheira santa Maitenus ilicifolia é nativa do sul e centro-oeste do Brasil e foi usada pelos povos guarani por séculos antes da chegada dos europeus. Nas tradições guarani, era chamada de cangorosa e usada para tratar doenças do estômago, inflamações e como purificador do sangue. Os jesuítas que chegaram ao Brasil no século XVI documentaram seu uso sistemático e a incluíram nos seus registros de plantas medicinais da América do Sul, tornando-a uma das primeiras plantas brasileiras a receber atenção de naturalistas europeus. O RENISUS, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, inclui a espinheira santa como uma das plantas prioritárias para a integração na medicina pública brasileira. Esse é reconhecimento oficial de uma tradição que já existia há séculos nas mãos das avós do sul do Brasil. A pesquisa identificou na espinheira santa triterpenos, especialmente o friedelanol, com atividade antioxidante, anti-inflamatória e gastroprotetora documentada. Esses compostos inibem a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias, reduzindo inflamação sistêmica crônica, um dos motores centrais do envelhecimento. Pesquisas brasileiras também identificaram propriedades hepatoprotetoras.
A planta protege as células do fígado do estresse tóxico, apoiando a detoxificação que declina com a idade. Chá das folhas secas, a preparação tradicional guarani. Extrato padronizado em cápsulas disponível em farmácias de manipulação no Brasil. A espinheira santa foi ignorada pela medicina convencional por décadas, que preferiu importar plantas do Oriente a estudar o que crescia no próprio quintal. A pesquisa científica brasileira está corrigindo esse erro agora com 50 anos de atraso. Número 8. Hibisco, a flor das cortes egípcias que combate o envelhecimento vascular. O hibisco, Hibiscus sabdarifa, tem documentação de uso medicinal no Egito Antigo, onde era consumido como bebida pelas classes nobres e associado à purificação. A medicina árabe medieval o citou como planta com propriedades de regulação interna, conceito que hoje traduzimos corretamente como modulação inflamatória. Nas cortes da África Ocidental e do Sudão, o chá de hibisco, chamado carcadé no árabe e zobo no ioruba, era bebida de saúde e celebração, servida em cerimônias reais por séculos. O que torna o hibisco notável é sua presença simultânea em culturas que nunca se comunicaram diretamente: Egito, África Ocidental, Índia e posteriormente o Caribe e o Brasil. Esse padrão de uso independente em culturas separadas por oceanos é exatamente o tipo de sinal que pesquisadores de etnobotânica levam mais a sério. O hibisco contém concentração excepcionalmente alta de antocianinas que inibem a enzima metaloproteinase, responsável pela degradação do colágeno e da elastina, as proteínas estruturais que mantêm a pele firme e os vasos sanguíneos flexíveis. Ensaios clínicos randomizados demonstraram que o extrato de hibisco reduz a pressão arterial sistólica de forma comparável a alguns medicamentos antihipertensivos de primeira linha, sem os efeitos colaterais. Chá das flores secas, amplamente disponível em mercados e feiras livres no Brasil. O hibisco nunca foi esquecido, sobreviveu nas cozinhas e nas feiras. Mas foi reduzido a chá para pressão alta e perdeu toda a profundidade do que representa. Uma planta que 3 continentes escolheram independentemente, por razões que a ciência molecular está só agora conseguindo articular. Número 7. Guaraná. O alimento sagrado dos Sateré Maué que a ciência está decifrando. O Guaraná Paulínia cupana foi cultivado pelos povos Sateré Maué na bacia amazônica por séculos antes do contato europeu. Para os Sateré Maué não era apenas alimento, era sagrado. A origem da planta está no centro da sua cosmologia. Segundo a tradição, nasceu dos olhos de uma criança divina. A preparação ritual ralando o bastão de guaraná seco em pedra úmida era um ato cerimonial tanto quanto nutricional. Os jesuítas que documentaram seu uso no século XVII notaram consistentemente a resistência física e mental notável das populações que o consumiam antes de longas jornadas. Quando os europeus chegaram e começaram a comercializar o guaraná, reduziram-no à cafeína. Perderam exatamente o que o tornava diferente de qualquer outra fonte de estimulante conhecida no mundo. Não foi um erro inocente. O guaraná contém cafeína em concentração superior ao café, mas o que o diferencia é a presença simultânea de taninos, saponinas e catequinas, que modulam a absorção dessa cafeína, criando um efeito de liberação gradual sem o pico e a queda do café. As catequinas do guaraná, especialmente a epicatequina, tem atividade antioxidante documentada que protege células do estresse oxidativo. Estudos com populações mais velhas mostram melhora em testes cognitivos após uso regular, confirmando exatamente o que os Sateré Maué observaram por séculos. Bastão ralado na forma tradicional, a preparação com maior densidade de compostos ativos, pó em água ou sucos, extrato em cápsulas. O guaraná nunca foi esquecido, mas foi profundamente mal compreendido. Transformado em refrigerante industrial e fonte de cafeína para o mercado global, perdeu a complexidade bioquímica que o tornava especial. O que os Sateré Maué tinham não era uma bebida energética, era um adaptógeno completo. A ciência está chegando a essa conclusão com algumas décadas de atraso. Número 6. Alecrim, a erva da lembrança que protege seus neurônios. Dioscorides, no século I do.C., incluiu o alecrim no De Matéria Médica como planta de fortalecimento. Nos mosteiros medievais europeus, era cultivado como planta medicinal primária especialmente para memória e circulação cerebral. O Capitulare de Vilis, o decreto de Carlos Magno do século IX, que regulamentava as plantas cultivadas nos domínios imperiais, o listava como obrigatório. Era medicina de Estado, não folclore de aldeia. A frase "alecrim é para lembrança"
Aparece na obra de Shakespeare e reflete um entendimento popular profundamente enraizado. Essa planta tinha alguma relação especial com a mente. Em casamentos e funerais da era elisabetana, era carregado como símbolo de memória e fidelidade porque os curandeiros da época tinham observado seu efeito, mesmo sem saber o mecanismo. A pesquisa moderna identificou 2 compostos centrais. O ácido rosmarínico inibe a enzima acetilcolinesterase, preservando a acetilcolina nas sinapses, o mesmo mecanismo dos medicamentos para Alzheimer. O carnosol é um potente antioxidante que atravessa a barreira hematoencefálica, protegendo os neurônios diretamente do estresse oxidativo. Estudos mostram que a simples exposição ao aroma do óleo essencial melhora a performance em testes de memória, sugerindo que o 1,8-cineol age via inalação, cruzando a barreira hematoencefálica por via olfativa. Chá das folhas frescas, óleo essencial em difusor durante trabalho ou estudo, uso culinário regular, o calor não destrói os compostos ativos principais. O alecrim nunca desapareceu da cozinha, mas foi esquecido da medicina. A geração dos nossos avós ainda sabia que era bom para a cabeça e usava no chá com essa intenção clara. A geração atual usa no frango assado e jogou fora o resto do conhecimento. Pausa rápida aqui. Se você chegou até o item 6, você já sabe mais sobre os mecanismos do envelhecimento celular do que a maioria das pessoas vai descobrir em anos de consultas médicas. Essas plantas existem. A pesquisa existe. Tudo o que falta é começar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like agora, ajuda o Sacred Soil a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E continua aqui porque o que vem a seguir é onde a história fica realmente interessante. Antes de continuar, quero pausar um momento porque isso chega bastante nos comentários. Tudo bem, eu acredito na planta, mas onde eu encontro de verdade? Como eu sei que o que estou comprando tem concentração suficiente? É a pergunta certa. A resposta honesta é que a maioria do que está nas prateleiras dos supermercados e de muitas lojas de suplementos é versão diluída, mal processada, ou com concentração insuficiente dos compostos ativos que os estudos identificaram. A diferença entre uma cápsula de curcumina sem piperina e uma com piperina padronizada é de até 2000% na absorção. Não é detalhe, é o produto inteiro. Por isso pesquisei e coloquei na descrição desse vídeo os links das fontes que uso produtos com concentração padronizada, sem enchimento, sem promessa vazia. Scroll down, confere a descrição antes de comprar qualquer coisa. Agora de volta à lista porque o item 5 é onde a história fica realmente surpreendente. Número 5. Bacopa monnieri, a erva dos monges budistas que a neurociência está validando. A Bacopa monnieri, chamada Brahmi no Ayurveda, em referência a Brahma, o deus da criação, tem uso documentado em textos ayurvédicos que remontam ao século VI a.C. Era classificada como Medyarasayana, substância que rejuvenesce a mente. Monges budistas a usavam sistematicamente para facilitar a memorização de longas passagens do Dhamma e para manter a clareza mental durante retiros prolongados. Não era uso ocasional, era parte do protocolo de treinamento mental de mosteiros budistas por toda a Índia e Sri Lanka por mais de 2000 anos. O que torna a Bacopa singular é a especificidade da sua aplicação. Não era tônica geral de saúde, era usada especificamente para aprendizado, retenção e clareza sob pressão. Essa especificidade, mantida por 2 milênios em uma tradição altamente letrada, é exatamente o tipo de sinal que pesquisadores de neuroproteção levaram a sério. Os bacosinídeos, especialmente o bacosinídeo A, estimulam a síntese de proteínas nos neurônios do hipocampo, a região cerebral central para a formação de memórias de longo prazo. Além disso, reduzem a atividade da acetilcolinesterase, preservando a acetilcolina nas sinapses. Ensaios clínicos randomizados e duplos cegos com adultos mais velhos mostraram melhoras significativas em testes de retenção de informação verbal e capacidade de aprendizado após 12 semanas de uso. O efeito não é imediato, acumula com uso regular, exatamente como os textos ayurvédicos descreviam. Extrato padronizado em cápsulas, a forma mais consistente para garantir concentração de bacosinídeos. Disponível em farmácias de manipulação no Brasil. A Bacopa foi esquecida no Ocidente simplesmente porque nunca chegou aqui e, de forma significativa, ficou dentro dos sistemas médicos asiáticos, enquanto a medicina ocidental olhava para outra direção. Só nas últimas 3 décadas,
Com um interesse crescente em neuroproteção, a ciência ocidental começou a estudar o que os monges budistas sabiam há 2000 anos. Compra a versão certa. Número 4. Gengibre. A raiz de todos os sistemas médicos antigos que combate a inflamação do envelhecimento. Nenhuma outra planta desta lista tem presença simultânea em tantos sistemas médicos independentes. O gengibre aparece no Charaka Samhita ayurvédico como Mahabeshaja, a grande medicina. No clássico da matéria médica da medicina tradicional chinesa, do século I do C, para tratar frio e dor. No papiro de Ebers egípcio, de 1550 a.C., para problemas digestivos. Em Dioscorides, no Cânon da Medicina de Ibn Sina. Médicos do Egito, da Índia, da China, da Grécia e da Arábia chegaram às mesmas conclusões sobre a mesma raiz, sem jamais se comunicar. Isso não é coincidência, é sinal. Os gingeróis, especialmente os 6, gingerol, inibem simultaneamente as enzimas COX-2 e a via de sinalização NF-κB, os dois principais reguladores da inflamação sistêmica. Esse é exatamente o mecanismo dos anti-inflamatórios não esteroidais modernos, mas sem o risco de dano gástrico associado. A inflamação crônica de baixo grau é hoje reconhecida como o mecanismo central do envelhecimento acelerado, ligada a doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e degeneração metabólica. Estudos clínicos mostram redução de marcadores inflamatórios como interleucina, 6 e TNF-alfa em adultos mais velhos após uso regular do extrato. Raiz fresca ralada em chás ou culinária. Gengibre seco em pó concentrado em shogaóis, que tem atividade neuroprotetora adicional. Extrato padronizado em cápsulas para dose terapêutica consistente. Fresco em qualquer feira livre do Brasil. O gengibre nunca foi esquecido, mas foi banalizado. Virou ingrediente de chá de inverno e perdeu completamente sua identidade original. A planta que médicos de 5 civilizações distintas escolheram independentemente como anti-inflamatório central. A medicina medieval europeia o chamava de aquecedor. O termo certo é anti-inflamatório. O efeito é o mesmo. Número 3. Açaí. O fruto da força amazônica que rejuvenesce suas mitocôndrias. Para tribos ribeirinhas da Amazônia, os caboclos, os povos do Marajó, o açaí não era sobremesa. Era alimento de sustento, consumido diariamente como refeição completa. Guerreiros e pescadores dependiam dele para energia sustentada em condições físicas extremas. Os primeiros naturalistas europeus que documentaram seu consumo, no século XVII e XVIII, notaram consistentemente a vitalidade física das populações que o usavam como alimento base, sem conseguir explicar o mecanismo. Por séculos, era comida de índio para o restante do Brasil, desvalorizado exatamente porque era abundante entre povos indígenas. Esse foi um erro epistêmico com custo real. O açaí tem uma das maiores concentrações de antocianinas já medidas em alimentos, especialmente a cianidina, 3, glicosídeo, que demonstrou em pesquisa ativar a via AMPK, um regulador central do metabolismo mitocondrial. As mitocôndrias, os organelos que produzem energia nas células, perdem eficiência com o envelhecimento, e essa disfunção mitocondrial é hoje reconhecida como um dos principais mecanismos do envelhecimento celular. As antocianinas do açaí estimulam a biogênese mitocondrial, a criação de novas mitocôndrias e reduzem o estresse oxidativo mitocondrial. Estudos mostram redução de marcadores oxidativos no sangue após consumo regular. Polpa congelada, a forma que preserva melhor os compostos ativos, sem açúcar e sem guaraná industrial. A preparação tradicional amazônica polpa pura com farinha de mandioca é nutricionalmente a mais completa. O açaí passou de alimento invisível da Amazônia a fenômeno global de marketing, e nesse caminho, o que ele realmente faz foi perdido no açaí bowl com granola. O fruto que pescadores ribeirinhos comiam puro para trabalhar 12 horas virou sobremesa de academia. A tradição sabia o que estava fazendo. A moda não. Número 2. Romã. O fruto dos faraós que rejuvenesce o motor das suas células. No Egito Antigo, a romã era colocada nas tumbas dos faraós como provisão para a vida após a morte. No contexto egípcio, isso significa que era considerada um alimento de poder vital excepcional. Você não leva para a eternidade o que é ordinário. O papiro de Ebers, de 1550 a.C., a prescreve para inflamações e fortalecimento. Nos textos médicos persas medievais, era chamada de rainha das frutas e prescrita para fortalecer o coração.
O Talmud babilônico a cita como alimento de sabedoria. Na medicina ayurvédica, é tônica para o sangue. Poucas plantas têm presença tão consistente nas camadas mais altas de tantas civilizações simultaneamente. Isso não é folclore, é consenso médico de corte. Os elagitaninos da romã, especialmente a punicalagina, são convertidos no intestino pela microbiota em urolitinas, especificamente a urolitina A. A urolitina A ativa a mitofagia, o processo de limpeza e renovação de mitocôndrias danificadas nas células. Mitocôndrias disfuncionais acumulam com a idade e são hoje reconhecidas como um dos principais motores do envelhecimento celular. Ensaios clínicos com adultos mais velhos mostraram que a urolitina melhora a função muscular, a endurance e marcadores de saúde celular, exatamente os parâmetros que declinam com o envelhecimento. Os laboratórios de longevidade do Vale do Silício estão gastando fortunas para sintetizar esse composto. Os faraós já tinham ele na mesa. Suco da fruta fresca, prensado frio, extrato padronizado em cápsulas com concentração de punicalagina. A conversão de elagitaninos em urolitinas depende da microbiota, mais um argumento para a dieta variada e rica em fibras. A romã foi marginalizada na alimentação ocidental moderna e quase desapareceu da brasileira. O que foi perdido não é uma fruta exótica de sabor interessante, é um dos únicos alimentos conhecidos que alimenta diretamente o processo de renovação mitocondrial. A indústria farmacêutica está tentando patentear o que está na fruta. Compra a fruta. Número 1. Cúrcuma, a raiz dourada de 4.000 anos que ativa os genes da longevidade. O Atharva Veda, um dos textos sagrados hindus mais antigos, menciona a cúrcuma como planta purificadora e protetora. O Charaka Samhita a lista como anti-inflamatório central e substância que melhora a vitalidade. Na medicina tradicional chinesa, aparece nos textos da dinastia Tang, do século VII d.C. Os mercadores árabes a trouxeram para o Oriente Médio e a Europa medieval, onde Ibn Sina a prescrevia para inflamações e envelhecimento da pele. Médicos ayurvédicos praticantes da medicina chinesa, curandeiros árabes e herboristas europeus, trabalhando independentemente em contextos culturais completamente distintos, todos chegaram às mesmas conclusões sobre a mesma raiz dourada. Isso não é coincidência, é observação convergente, e a bioquímica molecular demorou 4.000 anos para nomear o mecanismo. A curcumina, o principal composto ativo, ativa as sirtuínas, especialmente a sirtum, proteínas reguladoras centrais do envelhecimento celular, envolvidas na reparação do DNA e na resposta ao estresse oxidativo. As sirtuínas são o mesmo alvo de moléculas sintéticas que laboratórios de longevidade de ponta estão desenvolvendo agora. A curcumina também inibe o NF-κB, o principal regulador da inflamação sistêmica crônica, e ativa o NF2, o fator de transcrição que regula a produção de antioxidantes endógenos, como a glutationa. A biodisponibilidade da curcumina aumenta em até 2.000% quando combinada com piperina, a substância ativa da pimenta preta. A medicina ayurvédica já combinava as duas especiarias há milênios. A ciência levou décadas para medir o que a tradição já praticava. Raiz fresca ou pó, em receita sempre com pimenta preta e alguma gordura. Extrato padronizado em cápsulas com piperina para dose terapêutica consistente. O leite dourado ayurvédico cúrcuma, pimenta preta, gengibre e leite vegetal é uma das combinações sinérgicas mais bem pesquisadas disponíveis. A cúrcuma nunca foi esquecida na Índia, mas foi reduzida a tempero no resto do mundo. O que foi perdido é o entendimento de que a cor amarela do curry não é estética, é medicina. Você pode ter essa raiz na despensa agora e não saber o que ela faz. Agora sabe. 10 plantas. Do Egito à Amazônia, da Índia à Europa medieval. 4.000 anos de observação humana. E nos últimos 30 anos, a biologia molecular chegou ao mesmo lugar que os curandeiros, os monges e as avós já estavam. Não foi sorte, foi atenção. Foram gerações que observaram o que funcionava, passaram adiante e construíram um corpo de conhecimento que a medicina moderna está só agora conseguindo articular em termos de compostos e mecanismos. A curcumina ativa as sirtuínas. A urolitina A da romã alimenta a mitofagia. Os bacosinídeos estimulam síntese proteica no hipocampo. Os gingeróis desligam o NF-κB. Cada uma dessas plantas faz algo específico, mensurável, real, e todas estavam disponíveis muito antes de qualquer laboratório farmacêutico existir. Você não pode patentear uma raiz, mas você pode ignorar o que ela faz até que seja lucrativo sintetizá-la.
Qual das 10 te surpreendeu mais? Foi a romã com a mitofagia o mesmo mecanismo que o Vale do Silício está tentando replicar? Foi a Bacopa, com 2000 anos de protocolo monástico antes de qualquer ensaio clínico? Foi o Guaraná, que não é refrigerante, é adaptógeno? Deixa nos comentários, eu leio tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!